Em 1927, a cidade de Mossoró vivia seu auge. Com pouco mais de 20 mil habitantes, destacava-se como um polo industrial e comercial pujante, sustentado pelo maior parque salineiro do Brasil, por fábricas de descaroçamento e prensagem de algodão, além de um movimentado porto que escoava produtos para o restante do país e até para o exterior. O comércio era vigoroso, com compradores de peles e cera de carnaúba vindos de diferentes regiões. Essa efervescência econômica atraiu não só comerciantes e trabalhadores, mas também a atenção de alguém muito mais perigoso, o temido Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião. Antes de começar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, seu cabra da peste. É do sertão? Do sul? Do exterior? Quero saber até onde essa história vai chegar. E também comente sua idade. Quem sabe você não chegou a viver nos tempos de Lampião? Brincadeiras à parte, aproveita, já deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Com sede de riqueza e fama, Lampião passou a arquitetar o que seria o ataque mais audacioso de sua carreira. Para isso, contou com o apoio de cangaceiros que conheciam profundamente o interior do Nordeste, especialmente um sujeito ardiloso e de identidade nebulosa chamado Mazilon. Ele mesmo dizia-se ora Antônio Leite, ora Benevides Leite, nascido na fazenda Timbaúba, migrado com os pais ainda criança para as terras da Paraíba. Mentiroso e inveterado, alardeava ter sido caminhoneiro, conhecedor de cada palmo do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará e de Pernambuco. Na realidade, era um pistoleiro sanguinário. Em 1923, matou um fiscal que lhe cobrava impostos e assassinou, na mesma ocasião, um cabo e um soldado em Belém do Brejo do Cruz. Depois disso, tornou-se matador de aluguel. Sua fama se consolidou em 1926, quando executou o juiz Francisco Augusto de Rezende e feriu o prefeito local e outras autoridades. Com um histórico desses, não foi difícil para Lampião confiar nele para guiar o bando até Mossoró. Mazilon conhecia os caminhos, os esconderijos e tinha relações com coronéis da região. Já havia morado em Alto Santo, onde era homem de confiança de Benedito Saldanha e de Quincas Saldanha, dois potentados do sertão. Depois, passou a servir Isaías Arruda, um dos grandes aliados do cangaço. No dia 13 de junho de 1927, ainda de madrugada, o bando acordou no sítio Cigana. Ali mesmo, às 4 da manhã, iniciaram a marcha rumo a Mossoró. A trilha serpenteava por uma várzea coberta de carnaúbas, margeando o rio Apodi. No caminho, já no sítio Cajueiro, o fazendeiro Pedro José da Silveira, ao tentar observar de longe os cangaceiros, foi surpreendido e feito refém. Lampião exigiu 10 contos de réis como resgate, mas aceitou baixar para 3,5. A quantia foi mandada por um vaqueiro, e o fazendeiro juntou-se a outros reféns levados pelo bando. Ao longo da trilha, nos sítios Morcego, Camarupim e Logradouro, os cangaceiros seguiram cometendo assaltos, acumulando ouro, joias e dinheiro. Também capturavam cavalos, pois sabiam que após o ataque, precisariam fugir com rapidez. Um dos reféns mais valiosos foi Azarias Januário, comerciante de cera de carnaúba, conhecido por seu dinheiro. Lampião pediu 3,5 contos pelo resgate. Por volta das 7 horas da manhã, o grupo chegou à fazenda Passagem de Oiticica, a apenas 1 légua de Mossoró. Lampião, cauteloso, enviou batedores para verificar a travessia do rio. Eles voltaram com uma informação preocupante. Havia trincheiras armadas na barragem, o que obrigaria os cangaceiros a atravessar o rio pelo leito, dificultando a entrada na cidade. Ao conversar com moradores, Lampião percebeu que Mossoró era muito maior do que imaginava. Desconfiado de que o ataque seria um fracasso, bolou outro plano. Tentaria arrancar dinheiro das autoridades da cidade em troca da promessa de não invadir. Diante do novo plano, Lampião precisava de uma estratégia convincente. Resolveu, então, fazer parecer que seu bando era muito mais numeroso do que realmente era. Embora contasse com cerca de 40 a 50 homens, mandou um dos reféns, o coronel Antônio Gurgel, escrever uma carta ao prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes. A ideia era simples, mas engenhosa: blefar. Na carta,
Gurgel deveria afirmar que o grupo cangaceiro tinha 150 homens bem armados e prontos para invadir a cidade, caso o resgate de 500 contos de réis não fosse pago. Diante da insistência do coronel, Lampião ainda aceitou reduzir o valor para 400 contos. O tom da carta misturava desespero com diplomacia. Gurgel pedia ao prefeito que considerasse o acordo, para evitar derramamento de sangue. Dizia que Lampião havia prometido não voltar a Mossoró se o dinheiro fosse entregue. No final acrescentava um apelo pessoal, que a quantia fosse enviada por causa da vida de sua neta Yolanda, uma menininha de apenas 2 anos. O bandido, desconfiado, leu o bilhete em voz alta e estranhou algumas palavras que não conhecia, como parlamentar e deferência. Alertado, olhou nos olhos do coronel e disse firme: "Espero que o senhor não esteja me preparando uma armadilha." O mensageiro escolhido para levar a carta até o prefeito foi o próprio Pedro José da Silveira, o fazendeiro capturado no sítio Cajueiro. Ao meio-dia ele chegou à cidade e entregou o bilhete ao prefeito. Rodolfo Fernandes, homem de pulso firme, leu atentamente. Apesar do risco iminente, respondeu com altivez. Não cederia à chantagem. Disse em sua resposta escrita que não possuía tal quantia e que nem o comércio da cidade poderia arrecadar tamanho valor em tão pouco tempo. Finalizou afirmando que Mossoró tinha homens suficientes para se defender e que estavam prontos para enfrentar os cangaceiros. Ao receber a negativa, Lampião reuniu seus comandados. A tensão no ar era palpável. Estava frustrado, desconfiado, e o tempo não jogava a seu favor. Chamou então seus principais líderes, Mazilon, Sabino Gomes, Vila Nova, Moreno e o encrenqueiro Jararaca, que já estava bêbado. O grupo entrou em um impasse. Alguns, como Jararaca, vociferavam valentia. Outros, como Sabino, pediam prudência. Lampião, agoniado, concluiu que não poderia voltar atrás sem ao menos tentar algo. Estavam a poucas léguas da cidade. Não invadir seria visto como fraqueza. Com o céu começando a escurecer e uma leve chuva se formando no horizonte, ele tomou a decisão. Soprou o apito. Mormaço respondeu com a corneta. Era o chamado para reunir os homens. A marcha para o ataque começava. O grupo atravessou o rio Apode em um ponto chamado Estreito, com água pela barriga dos cavalos. Lampião, molhado, resmungava com Mazilon. "Você disse que o rio estava seco?" Vacilon, desconcertado, tentou se justificar, mas Lampião estava visivelmente irritado. Avançaram até o local chamado Saco, onde hoje é o bairro Belo Horizonte, e ali desmontaram. Deixaram parte dos homens para guardar os cavalos e reféns e seguiram a pé até as imediações da cidade. Os cangaceiros se dividiram em 3 colunas, uma liderada por Sabino Gomes, incorporando o grupo de Jararaca, atacaria pela esquerda. Outra, com Lampião, Mazilon e Moreno, seguiria pela linha férrea em direção à estação do trem. A terceira, chefiada por Vila Nova, contornaria pela direita para cercar a casa do prefeito. Todas as frentes tinham um objetivo em comum: tomar o palacete de Rodolfo Fernandes. Lampião justificava: "A cobra se mata pela cabeça." Enquanto o céu escurecia e os primeiros trovões ecoavam sobre Mossoró, o plano de Lampião estava em movimento. A estratégia era clara e ousada. Os 3 grupos, vindo por direções diferentes, cercariam a casa do prefeito, o coração da resistência. O bando de Sabino Gomes, numeroso e reforçado pelos homens de Jararaca, disfarçados com fardas de soldados, foi o primeiro a se aproximar, marchando pela linha do trem com passo firme e disciplinado, como se fossem um destacamento da própria Volante. Quando dobraram à direita, contornando os fundos da igreja de São Vicente de Paula, os defensores hesitaram. Vendo aquele grupo de homens armados, liderado por alguém vestido de farda, muitos pensaram que fosse um reforço vindo de cidades vizinhas. Esse erro de julgamento foi fatal. Os cangaceiros, aproveitando a confusão, invadiram a casa de Joaquim Perdigão Nogueira, genro do prefeito, e tomaram posição estratégica ali, de frente para o palacete de Rodolfo Fernandes, a apenas 20 ou 30 metros de distância. O tiroteio começou feroz. Era como se uma tempestade de ferro tivesse descido sobre o coração de Mossoró. As balas ricocheteavam nas calçadas, estouravam janelas
zuniam pelo ar como cobras furiosas. De um lado, os cangaceiros gritavam provocações. "Bota a cabeça de fora, safado!" Do outro, os defensores da cidade respondiam com igual bravura. "Venham buscar os 400 contos, seus bandidos." Enquanto isso, a coluna de Vila Nova enfrentava dificuldades. Para chegar até a casa do prefeito, precisava passar pelo centro da cidade, onde as trincheiras estavam mais densas. Logo se viram presos entre barricadas, alvos de atiradores escondidos em prédios e casas aparentemente vazias. O medo se espalhou entre os homens. Um dos cabras de Vila Nova, conhecido como As de Ouro, levou um tiro de raspão na nuca. Isolados e sem saber se Lampião ainda estava vivo, resolveram bater em retirada. Do lado da estação ferroviária, Lampião também encontrava forte resistência. Seus homens chegaram a tomar um prédio isolado, onde funcionava a Sociedade União de Artistas, e dali, trocavam tiros intensos com os defensores que protegiam a estação. Outros cangaceiros, como Ezequiel, conseguiram invadir o cemitério próximo buscando abrigo. Virgínio, Moreno e Luiz Pedro arrombaram a garagem nos fundos da casa do prefeito, tentando abrir uma brecha. Lampião, com alguns cabras, circulou até os fundos da igreja de São Vicente para cobrir Sabino Gomes, que avançava pela frente. Mas a situação era caótica. O traçado urbano era um mistério para Lampião. Ele não conhecia as ruas, os becos, nem os esconderijos. Estava lutando no escuro, como se enfrentasse inimigos invisíveis. Pior, seus homens estavam divididos, sem comunicação precisa, e muitos estavam vulneráveis em posições perigosas. Mesmo assim, os cangaceiros tentaram uma última cartada. Um grupo liderado por As de Ouro tentou atravessar a avenida e invadir diretamente o palacete do prefeito, saltando por cima de fardos de algodão empilhados que serviam como barricadas. O plano era surpreender os defensores com um ataque corpo a corpo. Um dos cabras, Colchete, se empolgou. Levantou a cabeça para dar o salto e foi atingido com precisão por um tiro certeiro que atravessou seu olho e saiu pela nuca. Cambaleando, caiu sem vida na calçada de frente. Jararaca, completamente embriagado, ao ver o companheiro caído, tentou recuperar o rifle e os pertences do morto. Foi então que outro tiro o atingiu no peito. Ferido e sem forças para fugir, gritou por socorro. "Sabino, tô ferido, me ajuda!" Mas Sabino também estava encurralado, preso na casa de Joaquim Perdigão, rodeado por tiros de todos os lados. Não havia como ajudá-lo. A cidade de Mossoró, tomada pelo eco dos disparos e pela fumaça da pólvora, assistia a um combate feroz entre seus defensores e o mais temido bando de cangaceiros do sertão. Do alto da torre da igreja, dos telhados das casas e atrás das trincheiras, os homens de Rodolfo Fernandes resistiam com bravura, impondo um desafio que Lampião não esperava. A artilharia improvisada da cidade, embora limitada, era coordenada, estratégica e aproveitava a vantagem do terreno. Lampião, acuado e cada vez mais desorientado, notava a desvantagem crescente. Não via os inimigos, apenas ouvia os estampidos e sentia os impactos dos projéteis em volta. A chuva, que agora caía mais intensa, piorava a visibilidade. Ele percebeu que estavam lutando contra fantasmas. Os moradores haviam abandonado as ruas, e os combatentes moçoroenses se escondiam em pontos estratégicos, atirando sem se expor. Era o início do fim. A ideia de dominar Mossoró se transformava rapidamente em um pesadelo logístico e emocional. Então, Lampião tomou a decisão mais difícil para um líder cangaceiro: recuar. Soprou o apito seguido por 3 tiros espaçados de parabellum, o sinal combinado para a retirada. A ordem era clara, mas a execução caótica. A fumaça que pairava sobre a cidade ajudou a camuflar a movimentação do bando, permitindo que escapassem sem serem perseguidos. Ninguém teve coragem de sair das trincheiras para correr atrás dos cangaceiros. O medo de emboscadas e contra-ataques era grande demais. A fuga foi conduzida por Mazilon, pois Lampião já não sabia ao certo onde estavam os cavalos e os reféns. O bando se dispersou rapidamente pela mata. Eram quase 5 da tarde. O ataque a Mossoró durara pouco mais de 1 hora, mas parecia ter consumido o vigor de dias.
Quando a confirmação da retirada se espalhou entre os defensores, a cidade explodiu em euforia. Gritos, abraços, tiros para o alto. Todos queriam contar sua versão, aumentar seus feitos, desabafar o medo que haviam sentido. O povo havia vencido o temido Lampião. Enquanto isso, no centro da cidade, os corpos dos cangaceiros mortos começaram a ser recolhidos. O de Colchete, especialmente, virou espetáculo mórbido. Foi amarrado pelas pernas e arrastado até a porta da igreja de Santa Luzia, onde o deixaram sentado como uma oferenda macabra à padroeira da cidade. Alguém cortou-lhe uma orelha, outro lhe deu uma facada. Cangaceiro não é gente, diziam os moradores decididos a não enterrar o morto no cemitério. Aquilo era uma afronta para os vivos e os santos. Quanto a Jararaca, sua sorte parecia selada desde o momento em que tentou recuperar os pertences de Colchete. Ferido no peito e depois na coxa, conseguiu com dificuldade atravessar a avenida e arrastar-se até os trilhos do trem. Sem ver os companheiros e sem saber o caminho, seguiu cambaleando pela linha férrea, cruzou a ponte metálica e se escondeu no mato do outro lado do rio. Amanheceu sozinho, molhado, ensanguentado e desesperado. No primeiro raio de sol, encontrou abrigo numa barraca usada por trabalhadores da estrada de ferro. Pediu ajuda. Os homens fingiram compaixão, mas sabiam com quem estavam lidando. Um deles, Pedro Tomé, aceitou o dinheiro do ferido para ir comprar remédio, mas o que ele realmente fez foi correr ao quartel da polícia. Minutos depois, Jararaca era capturado e levado aos trancos para a cadeia pública. Ali começaria o calvário do cruel cangaceiro. Torturado e humilhado, passaria os últimos dias de vida entre delírios de dor, insultos e castigos. Na madrugada do dia 19 de junho de 1927, o julgamento de Jararaca foi sumário, brutal e definitivo. Policiais o levaram para o cemitério, e ali mesmo, nos primeiros minutos do dia, sua vida foi encerrada com um tiro. Mas o destino de Jararaca não terminaria no esquecimento. Uma história lendária começaria a ser contada. A execução de Jararaca, nos primeiros minutos do dia 19 de junho de 1927, poderia ter sido apenas mais um episódio sangrento no ciclo de violência do cangaço. Mas, para surpresa de todos, aquele fim brutal não seria o encerramento de sua trajetória, mas o início de uma lenda. Após ser fuzilado por policiais em uma cova rasa, no próprio cemitério de Mossoró, Jararaca foi sepultado sem missa, sem caixão, sem qualquer cerimônia. A cidade respirava aliviada. O povo, ainda tomado pela adrenalina da vitória, tratava os cangaceiros como monstros, e não via dignidade alguma em lhes conceder sepultura cristã. A cova de Jararaca ficou isolada, anônima, marcada apenas pelo escárnio de alguns. Contudo, nos dias que se seguiram, começaram a surgir rumores. Funcionários do cemitério, moradores próximos e até visitantes começaram a afirmar que, todas as noites, havia luzes estranhas sobre a sepultura do cangaceiro. Outros diziam ouvir choros abafados, súplicas e orações vindas da cova. O mais espantoso é que algumas pessoas começaram a deixar flores ali. Pouco tempo depois apareceram velas acesas, e logo surgiram os primeiros relatos de graças alcançadas após rezas, feitas junto ao túmulo de Jararaca. No sertão, onde o imaginário popular é tão forte quanto a fé, a história se espalhou como fogo em palha seca. O cangaceiro cruel, o mesmo que saqueava, matava e aterrorizava, agora era visto por alguns como um mártir, um pecador que pagara com a vida e que, na morte, intercedia por almas desesperadas. As lendas diziam que, antes de morrer, ele havia se arrependido. Outros afirmavam que foi enterrado vivo e que seus gritos por misericórdia foram ouvidos até a hora em que seu coração parou. Havia quem jurasse que ele pedira perdão em lágrimas, pedindo que sua alma fosse salva por Santa Luzia, a padroeira da cidade que ele próprio ousara desafiar. Com o passar dos anos, a sepultura de Jararaca tornou-se ponto de peregrinação. Famílias levavam crianças doentes para receber sua proteção. Pessoas aflitas deixavam bilhetes pedindo milagres, acendiam velas e levavam água benta. O antigo túmulo sem nome ganhou uma lápide modesta,
depois um cruzeiro, e mais tarde, uma pequena capela. A figura de Jararaca, que em vida foi símbolo do terror, transformou-se em algo místico, não um santo canonizado, mas uma entidade do imaginário popular, uma alma penada em processo de redenção, que muitos acreditavam ser capaz de operar milagres. Essa transformação mística do cangaceiro assassino em figura devocional é uma das ironias mais marcantes do ataque a Mossoró. A cidade, que resistira com armas e coragem ao maior bandido do sertão, viu nascer de sua vitória uma das histórias mais enigmáticas do folclore nordestino. Assim, enquanto Lampião escapava frustrado, sua reputação arranhada, e Mossoró entrava para a história como a única cidade a expulsar o rei do cangaço, a sepultura de Jararaca, o derrotado, o traidor de sua própria tropa, o condenado pela justiça e pela fé, se erguia como símbolo de mistério, medo e redenção. O ataque a Mossoró, embora tenha durado pouco mais de uma hora, deixou marcas profundas, não apenas nos corpos, nos muros perfurados ou nas trincheiras desfeitas, mas na memória coletiva de um povo que viu o improvável acontecer, enfrentar e repelir o maior cangaceiro da história do Brasil. Nos dias que se seguiram, a cidade se reconstruiu com orgulho. Cartas, relatos e fotografias circularam por jornais de todo o país. Rodolfo Fernandes, o prefeito que se recusou a pagar os 400 contos e liderou a resistência com pulso firme, virou herói nacional. Sua figura passou a representar a coragem sertaneja, a altivez de um povo que, mesmo sem exércitos, enfrentou o terror com armas improvisadas e nervos de aço. As trincheiras erguidas às pressas foram preservadas por anos como símbolo da vitória. As famílias contavam aos filhos e netos o dia em que Mossoró enfrentou o rei do cangaço. A igreja de Santa Luzia, que abrigou os defensores e serviu como vigia silenciosa da batalha, tornou-se ainda mais respeitada. Para muitos, a santa foi quem protegeu a cidade, fazendo valer sua fama de guardiã dos olhos e da visão espiritual. E Lampião, embora tenha sobrevivido ao fracasso, saiu de Mossoró abalado. Sua confiança, antes inabalável, começou a ruir. A derrota manchou sua imagem de invencibilidade. O episódio revelou que o cangaço, por mais temido que fosse, tinha limites. Pela primeira vez, uma cidade havia resistido, revidado e vencido. Os sertanejos, até então reféns do medo, passaram a acreditar que era possível enfrentar os cangaceiros e vencer. Ei, cabra macho, antes de acabar a história, você, seu cabra da peste, não esquece de comentar aí embaixo. De onde você assistiu essa história? É lá do sertão? Do sul? Ou veio lá do exterior? Quero saber até onde essa história de Lampião vai chegar. E diz aí também tua idade. Vai que tu viveu esses tempos e não contou pra ninguém, hein? Agora sim, se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história braba como essa. Nos anos seguintes, Lampião continuou sua jornada de sangue, mas algo havia mudado. O trauma de Mossoró o acompanharia até o fim. Já não era mais o mesmo homem. O fracasso minou sua aura de invencível, e as notícias da derrota circularam pelas vilas e povoados, plantando a semente da resistência por onde passava. A história de Mossoró tornou-se capítulo obrigatório nos livros sobre o cangaço. Uma narrativa que mistura coragem, estratégia, fé e tragédia. E ao centro, a figura inesperada de Jararaca, cujo túmulo virou um altar contraditório onde rezam tanto os que temem o mal, quanto os que acreditam na redenção do pior dos homens. Hoje, quase um século depois, Mossoró ainda celebra sua vitória com orgulho. O ataque de 1927 é lembrado não como uma ferida, mas como um troféu. Um lembrete de que mesmo diante do mais temido dos inimigos, o povo do sertão é capaz de resistir, com coragem, astúcia e fé. E assim termina a saga de um ataque que não conseguiu quebrar a cidade, mas que revelou a verdadeira força de um povo que escolheu lutar. Um episódio que transformou bandidos em lendas, heróis em mártires e um cangaceiro cruel em objeto de devoção.